Vamos então à questão 266. Não parece natural escolher provações menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está desprendido da matéria, a ilusão acaba e ele pensa de outra forma. Nós, quando estamos aqui encarnados, estamos envoltos na ilusão. Então, nós temos ideias diferentes, né, do que quando nós estamos desencarnados e temos uma amplitude, não só de conjunto ao qual nós fazemos parte, como das expiações, né, daquelas coisas que nós precisamos acertar, daqueles ajustes, daqueles perdões que precisamos pedir, daqueles que precisamos perdoar, dos defeitos que nós temos e que nós sabemos que precisamos acertar e limpar, né, que são as nossas tendências. Então nós temos uma visão desencarnados ou em desdobramento, nós temos uma visão mais ampla, é como o viajante que está no alto do morro, no alto do monte. Ele vai ver toda a estrada, todos os obstáculos, ele monta uma estratégia. Quem está ali só caminhando na estrada não vê a frente. Quando a gente está encarnado, aqui no corpo, acordado, nós vemos só a estrada. Desencarnado e às vezes em desdobramento durante o sono, a gente pode ter uma visão mais ampla. E aí as escolhas são diferentes por causa dessa visão. É isso que eles estão colocando. Nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Na vida terrena e sob a influência de ideias carnais, o homem só vê o lado penoso das provas, né? Então ele está colocando aqui, quando a gente está aqui, a gente só vê o lado difícil, a gente só vê as questões por um ângulo, por um ponto de vista só. Por isso, lhe parece natural escolher aquelas, né, as provas, que sob seu ponto de vista podem se aliar aos prazeres materiais. Porém, na vida espiritual, ele compara esses prazeres fugazes, né, efêmeros e grosseiros, com a felicidade inalterável que entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros perante uma vida imortal, quer dizer, uma eternidade? O que importa passar alguns instantes, às vezes com uma determinada dor ou um determinado sofrimento, se lá na frente isso vai significar uma tranquilidade, né? Como tomar vacina. A criança, eu sempre uso esse exemplo, a criança não quer tomar a vacina, ela só vê a picada. O pai segura e ela vai tomar a vacina porque ele sabe que depois da picada, que não é nada, ele está ali protegido de doenças que poderão fazê-lo sofrer e muito. Essa que é a questão. O espírito pode, portanto, escolher a prova mais rude e, por consequência, a existência mais penosa, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja associar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também da glória que pode sabe também da glória que o espera se triunfar. Então ele sabe dos percalços, sabe da dificuldade que ele vai enfrentar, mas ele sabe também como é bom superar os seus limites e a glória que ele vai ter, né, de subir no Everest ou de, no caso aqui como ele usa o exemplo, descobrir um novo país, um novo continente, né? A doutrina, uma nova estrela, né? Uma nova galáxia, né?
aqueles que estudam muito os astrofísicos para fazerem essas descobertas fantásticas que nós estamos vendo hoje em dia. A doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provas às quais nos devemos submeter deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos livres da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles têm consciência do objetivo que deve atingir, e isso lhes parece muito mais importante que os prazeres fugazes do mundo. Aqui, na ilusão, a gente quer a ociosidade, quer não fazer nada, quer ganhar na loteria, não quer ter que trabalhar. E no plano espiritual, a gente sabe das nossas tendências, aquilo que nós temos que modificar. A gente sabe que se ganhar na loteria vai enfiar os pés pelas mãos com o poder que o dinheiro dá. Sabe que a ociosidade é um atraso de vida, é perder a encarnação. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que nos aprimorarmos. Então, olhando no macro, olhando no conjunto, é uma ideia. Olhando aqui no micro, com o nosso passado e principalmente com a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual esquecida, o comportamento e as escolhas são outras. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o quanto ainda lhes falta para alcançar a pureza. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal e pedem eles mesmos as provações, Pedem as provas ou as provações, as provas mais difíceis que possam fazê-los chegar mais rápido ao objetivo. Portanto, não há razão para se espantar com o fato de não se ver o espírito dar preferência à existência mais suave. Em seu estado de imperfeição, ele não pode gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê e é para conquistá-la que procura melhorar. É para conquistar uma vida melhor. Não uma vida melhor, não aqui encarnado, na verdadeira vida, na vida imortal, que é na vida espiritual. É lá que nós queremos ter a vida em paz e mais tranquila. E para isso nós precisamos reencarnar e limparmos a bagunça que fizemos, aprendermos e lutarmos contra as nossas tendências inferiores e corrigi-las, que é isto mais importante da reencarnação. Aprender novas lições, passar pelas provas e conseguir ir limpando um pouquinho daquilo que fez de besteira no passado. E isso, com o tempo, vai fazer com que a gente cresça, melhore, se eleve e não precise mais voltar aqui neste planeta. A gente pode mudar para planetas melhores. Além disso, não temos diariamente sob nossos olhos o exemplo de escolhas semelhantes? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua nem descanso, a fim de juntar o suficiente para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs em vista de um futuro melhor? É a mesma coisa. É enfrentar aqui uma tarefa um pouco mais difícil para ter um futuro melhor. O militar que se dedica a uma missão arriscada, o navegante que desafia perigos o navegante que desafia perigos de mesma intensidade em prol da ciência ou de sua fortuna, não se submete a provações voluntárias que lhes podem proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se submete e se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos também não são provações voluntárias às quais nos submetemos para melhorar a carreira que escolhemos? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância na ciência, nas artes ou na indústria sem passar
pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. Assim, a vida humana é uma cópia da vida espiritual. Assim, a vida humana é uma cópia da vida espiritual. Nós precisamos crescer e aprender aqui para que possamos ter na verdadeira vida, que é a vida espiritual, uma certa tranquilidade, né? Um aprender com mais tranquilidade. Enquanto lá nós estivermos lembrando dos nossos erros, das pessoas que magoamos, das coisas erradas que fizemos, nós não vamos ter tranquilidade. A gente vai ter dificuldade para continuar no plano espiritual enquanto a gente não acertar os erros que cometemos. Nela, né, na vida espiritual, encontraremos em menores proporções todas as mesmas peripécias daquela, né, da vida aqui como encarnados. Portanto, se na vida terrena muitas vezes escolhemos as provações mais rudes em vista de um objetivo mais elevado, porque o espírito que vê além do corpo e para quem a vida corpórea é apenas um incidente fugaz, não escolheria uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se o homem pode escolher sua existência, pedirão para ser príncipes ou milionários, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que quando lhes perguntamos que profissão desejam ter, respondem pasteleiro ou confeiteiro, porque são gulosas. Assim é o viajante, que no fundo de um vale coberto pela névoa não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Ao chegar ao cume da montanha, ele vislumbra todo o caminho percorrido e o que lhe resta a percorrer. Vê o objetivo, os obstáculos que ainda precisa transpor e então pode preparar com mais segurança os meios de conseguir. O espírito encarnado é como o viajante na base da montanha. Aquilo que eu estava falando. O desencarnado está no topo da montanha e vê tudo com amplidão. O encarnado está na base da montanha, só vê ali alguns metros à frente. Livre dos laços terrestres, o espírito, né, tem o mesmo domínio daquele que está no topo. Para o viajante, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provações. Então, o espírito quer a felicidade de ter repassado nas provas, de ter limpado a sujeira que fez. E aqui encarnado, a gente quer sombra e água fresca, porque nós somos como a criança, que por ser gulosa, quer ser confeiteiro ou padeiro quando crescer. Essa é a diferença, né, dos pontos de vista. Perdão. Todos os espíritos dizem que, perdão, no estado errante, vamos lembrar o que é o estado errante. A erraticidade é estarmos no plano espiritual com a necessidade de reencarnarmos. Então, todos os espíritos que precisam reencarnar, quando desencarnam, estão no estado errante. Perdão. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, pesquisam, estudam e observam para fazer suas escolhas. Para fazerem as melhores escolhas para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Nós, aqui é o Kardec falando como encarnado, como nós, perdão,
Nós não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Muitas vezes não levamos anos procurando a carreira em que fixaremos livremente nossa escolha por acreditarmos ser ela a mais apropriada ao nosso percurso de vida? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que escolhemos é uma fase, um período da vida. Não usamos cada um de nossos dias na escolha do que faremos no dia seguinte? Ora, o que são as diferentes existências corporais para o espírito se não fases, períodos, dias de sua vida espírita? Esta, como sabemos, é sua vida normal. A vida espiritual é a nossa vida normal, pois a vida corporal é apenas transitória e passageira. Repetindo, como diz o Emmanuel, é um pernoite numa estalagem precária. É passageira, não é nada. Continuando. O espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado? O espírito poderia escolher suas provas enquanto encarnado? Vamos ver a resposta. Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Tudo na nossa vida depende da intenção que nós temos. Às vezes fazemos coisas erradas, mas a intenção não era aquela, então seremos julgados pela intenção. E às vezes fazemos determinadas coisas para parecermos bonzinhos, ou pelo verniz da sociedade, o verniz da educação, fazemos porque é o mais palatável em sociedade, mas seremos julgados pela nossa intenção, a verdade que existe dentro de nós. Então é isso que ele está colocando. O seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção, mas como espírito, ele muitas vezes vê as coisas de uma forma diferente. Cabe apenas ao espírito fazer a escolha, ao espírito fazer a escolha. Quem escolhe é o espírito e não a alma encarnada, o espírito encarnado, é o espírito desencarnado. Ou alguma escolha que possa ser feita em desdobramento, quando nós estamos no que o Kardec chama de emancipação da alma, que nós vamos ver na questão 400 em diante. Quando nós chegarmos lá na 400, nós vamos ver todas as explicações sobre a emancipação da alma, que é esse desdobramento, quando nós dormimos, deixamos o corpo aqui e nos desligamos do corpo. Então, o que ele está dizendo? Mas como espírito, eles muitas vezes vê as coisas de uma forma bem diferente. Cabe apenas ao espírito fazer a escolha. No entanto, repetimos, aos espíritos dizendo aqui, repetimos, ele pode fazê-lo nesta vida material, pois o espírito sempre tem certos momentos em que fica independente da matéria que habita. Quando que ele fica independente da matéria que habita? Em desdobramento, que é o que o Kardec chama de emancipação da alma. Que eu falei, nós vamos ver na questão 400 e algumas adiante, nós vamos ver emancipação da alma. Então, quando nós nos desdobramos, estamos na vida espiritual, nós podemos fazer algumas escolhas. Olha que interessante, mesmo encarnados, podemos fazer algumas escolhas, fazermos algumas mudanças, até nos aconselharmos com o nosso mentor, com a nossa família espiritual. É isso que eles estão colocando. Aí o Kardec continua na mesma pergunta. Muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas sem que seja necessariamente como expiação, nem como prova. Os espíritos respondem, sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza para usufruí-la, enquanto o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Olha que interessante o que ele está respondendo aqui. Vamos ver de novo.
Muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas sem que seja necessariamente como expiação nem prova. Eles querem ser príncipes ou querem ser ricos e não é nem expiação nem prova, ele coloca sem dúvida. É a matéria que deseja essa grandeza para usufruí-la, para usufruir essa grandeza, usufruir o poder, usufruir o desejo aqui encarnado. Mas o espírito se coloca nela, nesta encarnação, né, com essa, digamos assim, propositura, com essa vontade de ter riqueza, ou de ter fama, ou de ter poder, para conhecer-lhes as vicissitudes, conhecer as provações que elas causam. Por quê? Porque é muito mais fácil errar, é muito mais fácil enfiar o pé na jaca quando se tem poder, porque se não se usar bem o poder, podemos passar séculos para consertar os erros que cometemos no poder. O dinheiro sendo bem usado, o dinheiro sendo usado para ajudar outras pessoas através do emprego, através de dar-lhes condições de ter vida melhor, através da ciência, patrocinando a ciência, patrocinando estudo, patrocinando universidades, ou mesmo usando o dinheiro para se tornar um cientista e com a ciência melhorar a vida dos outros, melhorar o mundo. Está usando o dinheiro, está usando a inteligência, está usando os talentos, o poder que tem para fazer a diferença para melhor, está passando por uma das maiores provas, está passando bem por essas provas, mas são poucos os que passam por essas provas. Por isso que Jesus coloca que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali ele não está falando só de riqueza material, de dinheiro, ele está falando de todas as formas de riqueza, aquele que tem tudo, aquele que tem o corpo perfeito. E o camelo passar pelo buraco da agulha, o camelo é uma corda muito grossa, é um nó também de pescador. Então ele estava falando com pescadores, então qualquer pescador iria visualizar essa corda grossa ou visualizar esse nó, né, para passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, porque a prova da riqueza, o ter o corpo perfeito, o ter tudo, o ter uma vida tranquila, isso faz com que a gente encarnado se acomode, que a gente empurre as coisas com a barriga, que a gente deixe de fazer o bem que é esperado de nós, que a gente deixe de realizar aquilo que nos propusemos realizar no plano espiritual. E aí nós precisamos entender, quando nós escolhemos as provas, é porque nós queremos passar na lição. As provas são referentes às lições que nós estamos estudando, né? Estudar, aprender e crescer e melhorar são deveres nossos. Nós vamos ver lá na questão 120, né? Voltando aqui um pouquinho, na questão 120, quando todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem, eles respondem não. Não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância, de não ter conhecimento. Nós é que escolhemos o mal. Então, se nós estamos passando por dores, é pelas escolhas que nós fizemos e não necessariamente pelas lições que nos foram colocadas para aprender. As escolhas que nós fizemos nessas lições é que fizeram com que a gente se desvirtuasse do caminho. Aí nós vamos ver aqui: até que chegue ao estado de pureza perfeita, o espírito tem de passar constantemente por provações ou por provas. Aí é o que nós vimos lá na questão 120, né? É obrigado a passar pelo mal? Não, o mal não, mas as lições, o aprendizado e as provas para mostrar que aprendeu a lição. Os espíritos respondem: sim, mas elas não são como entendeis. Chamais de provas ou provações as tribulações materiais. Ora, o espírito, quando chega a um certo grau, embora não sendo perfeito, não tem mais que se submeter a elas.
Então, a hora que aprendeu as lições, passou nas provas, ele não tem mais que se submeter a provações, a provas difíceis, porque normalmente as provas difíceis, elas já servem como expiação de uma limpeza ou de ver se a gente consegue eliminar tendências que nós temos. É o que ele está dizendo aqui. Ora, o espírito, quando chega a um certo grau, embora não sendo perfeito, não tem mais que passar pelas provações, né? Não tem que se submeter às provações, porém, sempre tem deveres que o ajudam em seu aperfeiçoamento e que nada tem de penoso para ele, espírito, a não ser ajudar outros a se aperfeiçoarem. É penoso quando nós estamos aqui na matéria pelas nossas ilusões, mas os deveres cumpridos, quando a gente cumpre um dever, nós estamos reparando os nossos débitos e nós estamos cumprindo com os nossos deveres, com aquilo que é esperado de nós. Cuidarmos dos nossos filhos é dever, cuidarmos do nosso estudo é dever, ajudarmos o próximo é dever, sermos fraternos é dever, empatia para com aqueles que sabem menos do que nós é dever. A gente chama isso de caridade, mas não é caridade, é dever. A hora que nós entendermos isso, a gente vai ver que as questões pelas quais nós passamos aqui como encarnados são deveres que nós temos aqui para aprendermos, para crescermos, para melhorarmos. E as expiações são a limpeza, a mudança de rota e de caminho dentro das escolhas mal feitas que fizemos, ou nesta vida ou no passado. A grande maioria das dores que passamos aqui são por escolhas erradas que fizemos nesta encarnação. São poucas as coisas que nós limpamos do pretérito, do passado. E a gente acha que não. A gente acha que qualquer dor de barriga é um karma, é uma expiação. Não, não é não. É a comida errada que se comeu. É a escolha errada de vida sedentária, de usarmos mal a natureza que está colocada à nossa disposição, de usarmos uma alimentação completamente errada que o nosso corpo não absorve, o nosso corpo não digere e acaba nem alimentando o corpo direito, com coisas processadas, com um monte de aditivos químicos, com um monte de porcaria, se alimentando dos nossos irmãozinhos animais que o nosso corpo não precisa. E nós adquirimos doenças, adquirimos larvas psicológicas e às vezes larvas físicas, né? Problemas de hormônios e problemas de remédios que são colocados nesses animais para que eles engordem, para que eles deem lucro o mais rápido possível. Uma vida dura, uma vida sofrida, às vezes contidos, insulados, só comem, não conseguem dar um passo num caminho, não fazem nada, sofrem da hora que nascem à hora que são abatidos, e esse sofrimento todo, aqueles que comem carne, não é o meu caso, aqueles que comem carne vão receber esses sofrimentos, esses miasmas, esses problemas físicos e de tudo, de hormônio, de antibióticos e de porcaria, de um monte de coisa que é colocado nesse animal, além de ter um cadáver sendo digerido dentro do corpo, ficando, se putrefazendo dentro do corpo. Nós temos que parar para pensar com as nossas escolhas de hoje, porque são as nossas escolhas de hoje que vão nos dar o que receberemos, o que teremos e as consequências do amanhã. Hoje eu estou construindo o meu futuro próximo, que é o amanhã, é o dia de amanhã, e estou construindo o meu futuro a longo prazo através dessas escolhas, inclusive o meu próximo reencarne, como será o meu corpo físico, porque conforme eu deixar esse perispírito, conforme eu deixar esse corpo físico, esse perispírito vai refletir completamente esse corpo físico e é assim que eu vou reencarnar. É com esse
esse perispírito que é reflexo de todos os erros e acertos que eu fiz neste corpo, que será o meu próximo corpo, a minha próxima reencarnação. Então hoje, aqui agora, eu estou criando o meu futuro próximo e o meu futuro a longo prazo. As minhas escolhas me darão reações agora, amanhã e a longo prazo. Por isso, nós temos que pensar e analisar quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas escolhas, desde a hora que levantamos, qual é o café da manhã que tomamos, como estamos alimentando esse corpo, qual é a roupa que vestimos, qual é o tipo de trabalho que realizamos no planeta, qual é a ajuda que damos para melhorar o planeta, qual é a ajuda que damos para reparar o mal que já fizemos a este planeta ao longo dos milênios, qual é a ajuda que damos para o nosso bairro, para o nosso país, para o nosso próximo mais próximo, para o nosso próximo um pouco mais distante. Todas essas escolhas se refletem aqui e agora e amanhã em cada célula do nosso corpo. E seremos todos responsabilizados e responderemos por essas escolhas. Porque tudo está sendo gravado em nós. Nós lembraremos, quando for necessário, de cada pensamento e de cada sentimento. E não nos reportaremos a um Deus que está lá fora. Nos reportaremos ao Deus, porque Deus está em nós. Está dentro, em cada célula, em cada quark, de cada átomo que existe nas nossas células, Deus está nela. Está no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento vivo, vivo que eu digo de energia, o vegetal, a fruta que nós comemos. Deus está em nós, como nós estamos nele, como André Luiz coloca no Evolução em Dois Mundos. Nós estamos na energia cósmica, que é a energia de Deus. Nós estamos mergulhados nessa energia, como os peixes estão mergulhados no mar. Então vamos continuar, paramos aqui na questão 268 e vamos continuar no nosso próximo estudo. Até lá!